Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Dicas, orientações, notícias, informações úteis e conhecimento na dose certa. Com vocês, o professor Walter Coppi. Olá, vamos falar de imposto de renda. E hoje o tema é reforma tributária. E neste momento não trata especificamente de imposto de renda da pessoa física, mas, como toda regra tributária, vai afetar o nosso bolso. E claro, ainda que baseado em questões técnicas, estarei emitindo opiniões pessoais sobre o que está em discussão. Por isso, fiquem muito à vontade para se manifestarem enviando seus comentários. Começo com uma crítica à forma, não ao conteúdo, nesse momento. Estamos falando de uma discussão que já ocorre há 30 anos e de alta complexidade, uma vez que a reforma que o país precisa é aquela que melhore o ambiente de negócios, reduza o chamado custo Brasil e, claro, para que isso tudo seja feito, vai mexer com privilégios. Por isso é preciso muita imparcialidade para entender eventuais críticas. De onde vêm? São setores que tinham privilégios? Claro que vão criticar, mas a reforma é necessária. Gosto muito de usar uma frase para situações como esta da reforma tributária. Toda questão complexa tem uma solução simples e errada. Se o problema é complexo, é claro que a solução não será simples. E aqui coloco minha primeira crítica. Apesar de a discussão se arrastar há anos, a votação ocorrida foi a toque de caixa e cheia de acordos, digamos, não republicanos, para que ocorresse a aprovação que vimos na Câmara dos Deputados. Esta primeira fase, aprovada na Câmara dos Deputados na tarde da última sexta-feira, dia 7 de julho, trata dos chamados tributos sobre o consumo, ou seja, o que tecnicamente chamamos de tributos indiretos. Aqueles que tributam a todos da mesma forma são os piores tributos em termos de justiça fiscal e distribuição de renda, porque são regressivos e com isso geram concentração de renda. Em um futuro episódio, posso tratar com mais detalhes dessa visão que tenho sobre a tributação. O texto aprovado na Câmara segue para o Senado, onde, como se trata de proposta de emenda à Constituição, deverá ser aprovado por maioria qualificada de 3/5 dos senadores, em 2 turnos. Significa dizer que, para que a proposta seja aprovada, deverá ter, no mínimo, 49 votos dos 81 disponíveis. A proposta analisada na Câmara uniu 2 propostas, uma em tramitação na própria Câmara e outra no Senado. O ponto principal da reforma, com foco na simplificação tributária e no fim da chamada guerra fiscal entre os estados da federação, é a unificação e posterior extinção de 5 tributos. Os tributos federais PIS, COFINS e IPI serão substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que será arrecadada pela União. Já o ICMS, tributo estadual, e o ISS, de competência dos municípios,
serão substituídos pelo IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Uma mudança significativa na direção do fim da guerra fiscal indica que mercadorias e serviços serão tributados no destino, no local de consumo, ao invés de sê-los na origem, como ocorre hoje. Mudança bem significativa, por sinal. O texto também cria um imposto seletivo, sobretaxa que será cobrada sobre produtos que prejudicam a saúde, como, por exemplo, álcool e fumo, e também meio ambiente. Como forma de garantir que não haveria aumento da carga tributária, que hoje está em 33,71% do PIB, seu maior valor desde que a série histórica foi instituída lá em 2010, a alíquota dos tributos que estão sendo criados foram zerados para os seguintes casos: alíquota zero da contribuição sobre bens e serviços, CBS, para a cesta básica. Essa cesta básica será nacional e será definida por lei complementar. Alíquota zero de CBS também para medicamentos para tratamento de doenças graves e serviços de educação de ensino superior ProUni. Alíquota zero do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que faz parte do IVA, e da CBS para pessoas físicas que desempenham atividades agropecuárias, pesqueiras, florestais e extrativistas vegetais in natura, e para o produtor rural, pessoa física, com receita anual de até R$2 milhões. Lembro que os livros que já eram imunes de tributação, com a reforma, permanecem imunes. Claro que pela complexidade das mudanças, existirão muitas compensações e transições para se evitar a perda de receita pelos entes federados. Não vamos tratar aqui, porque a ideia é pensar os destaques das mudanças que virão. E falando de mudança, uma mudança que vejo com bons olhos na linha da justiça fiscal e justiça social é a cobrança de IPVA sobre bens de luxo. Passará a incidir o IPVA, ou com outro nome, sobre jatos, helicópteros, lanchas e jet skis, que, acreditem, não pagam nada hoje. No âmbito patrimonial, o texto propõe a progressividade na tributação do ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doações. Ou seja, quanto maior o valor, maior será a alíquota. Também propõe a transferência da competência do Imposto sobre Bens Móveis, Títulos e Créditos ao estado de domicílio do contribuinte. Propõe ainda a tributação sobre heranças no exterior, hoje não alcançada pela ausência de uma lei complementar específica disciplinando a cobrança. Claro que, no detalhe, a proposta tem muito mais mudanças. Nosso propósito aqui era dar uma visão geral do que vem por aí. E, claro, esperando que não haja a surpresa de um aumento de carga tributária, mas a racionalização e simplificação tributária que o país tanto busca e precisa. Espero que tenham gostado do tema e conto com sua preciosa audiência no próximo episódio. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.
Obrigado por ter ficado conosco. Espalhe a novidade aos amigos. Mande suas sugestões de pauta, seus elogios e suas críticas para pílulas@doutorir.com. Até lá!